Entre ruínas congeladas, onde o tempo parecia suspenso, uma cidade se tornou o centro do destino do mundo. Stalingrado não foi apenas um campo de confronto, foi um teste absoluto de resistência humana, estratégia e sobrevivência. Ali, entre o gelo e o aço, a confiança da maior máquina militar da Europa começou a ruir, e o mundo assistiu em silêncio, enquanto a história era reescrita. Stalingrado foi onde o invencível encontrou o inquebrável. No início da década de 1940, a Europa estava sob o domínio de uma força expansionista que avançava rapidamente para o leste. A campanha parecia imparável, uma tempestade de aço que varria tudo em seu caminho. Cada cidade conquistada, cada território anexado, reforçava a sensação de superioridade absoluta, um mito de invencibilidade que parecia inabalável. Mas no coração da União Soviética, um nome emergia como o próximo grande objetivo: Stalingrado. A cidade não era apenas um ponto estratégico no mapa, era um símbolo industrial vital, um centro logístico fundamental para o transporte de recursos e, acima de tudo, um prêmio político. Seu nome carregava o peso do próprio líder soviético. Controlar essa cidade significava dominar rotas vitais do rio Volga, cortar o fornecimento de petróleo do Cáucaso e, o mais importante, humilhar o adversário de forma definitiva. O caminho até lá foi pavimentado com vitórias, mas Stalingrado seria um destino diferente. Enquanto o avanço se aproximava, a cidade se transformava a cada dia. Sob um céu cinzento, fábricas que antes produziam tratores agora montavam tanques. Porões se tornaram abrigos improvisados, hospitais clandestinos e postos de comando. Cada rua, cada beco, cada edifício foi pensado como uma linha de resistência, um quebra-cabeça mortal para qualquer invasor. A ordem era simples e ecoava por toda a cidade: resistir. Não por dias, não por semanas, mas o tempo que fosse necessário. A população civil, lado a lado com os soldados, erguia barricadas com tudo o que encontrava: móveis, escombros, veículos destruídos. A própria cidade se tornou uma armadura. Essa não era uma preparação para uma batalha convencional. Era a preparação para um cerco total, onde cada cidadão se tornaria um defensor. A alma da cidade estava se preparando para a luta de sua vida. E então, o confronto começou. Stalingrado não seguiu as regras tradicionais da guerra. Não havia frentes claras, nem linhas seguras. A guerra de movimento que caracterizava a Blitzkrieg parou bruscamente nas ruas estreitas e nos prédios destruídos. Cada edifício, cada andar, cada escada se tornava um campo de disputa feroz, onde a vida e a morte eram decididas em segundos. O combate urbano brutal e claustrofóbico anulou a vantagem tecnológica do invasor. A cidade engoliu sua velocidade, sua logística e sua previsibilidade. Batalhas eram travadas por um único cômodo, com soldados lutando a poucos metros de distância, às vezes separados apenas por uma parede. Era uma guerra de atrito, um moedor de carne humano que consumia homens e máquinas em uma escala sem precedentes. Stalingrado transformou-se num labirinto mortal, onde o caçador rapidamente se tornava a caça. Quando o inverno chegou, ele não escolheu lados, mas apenas um exército estava verdadeiramente preparado para ele. O General Inverno, um aliado silencioso e implacável, desceu sobre as estepes com uma fúria congelante. O frio extremo, que chegava a dezenas de graus abaixo de zero, paralisou máquinas, congelou armas e transformou suprimentos em blocos de gelo inúteis. Para as tropas invasoras, vestidas para uma campanha de verão, o inverno foi um inimigo tão mortal quanto as balas. O frio desgastou tropas, destruiu o moral e quebrou a vontade de quem acreditava em uma vitória rápida. O vento cortante que soprava pelas ruínas parecia sussurrar a derrota iminente. Para os defensores, o frio era um velho conhecido, um sofrimento a ser suportado. Para os sitiantes, foi o golpe final em sua arrogância. Enquanto o mundo acreditava que Stalingrado estava perdida, uma estratégia silenciosa e grandiosa era construída longe dos olhos do inimigo. A liderança soviética, percebendo que a batalha na cidade era um impasse sangrento, planejou uma jogada ousada. Não se tratava mais de um ataque frontal, mas de um movimento de pinça gigante, uma operação de isolamento em larga escala. A Operação Urano,
O objetivo era cortar as linhas de suprimento inimigas, conter os avanços nos flancos e, por fim, fechar o cerco sobre todo o exército alemão na cidade. A confiança do invasor, já abalada pelo combate urbano e pelo inverno, transformou-se em choque e descrença quando as duas pontas da pinça soviética se encontraram, aprisionando centenas de milhares de soldados num bolsão mortal. O caçador havia sido cercado. O que se seguiu foi mais do que uma derrota militar. Foi o colapso de um mito. Presos no gelo, sem suprimentos, sem esperança de resgate e com ordens de lutar até o último homem, o exército cercado se desintegrou lentamente. A rendição, antes impensável, tornou-se a única realidade. Stalingrado foi o fim da invencibilidade. A partir daquele momento, a máquina de guerra que parecia perfeita começou a recuar, empurrada para o oeste num longo e sangrento caminho de volta. O impacto foi psicológico, político e global. A notícia da rendição ecoou pelo mundo, inspirando a resistência em todos os territórios ocupados e mudando a percepção da guerra. A balança do poder havia virado de forma decisiva e irreversível. Hoje, Stalingrado, agora chamada Volgogrado, se ergue como um símbolo duradouro, um símbolo de que nenhuma força é verdadeiramente invencível, que a estratégia, a resistência humana e a capacidade de adaptação podem, de fato, mudar o curso da história. Os monumentos imponentes, como a estátua da Mãe Pátria, não celebram a guerra, mas a perseverança, o sacrifício e o ponto de virada histórico que ocorreu ali. A cidade ensinou ao mundo uma lição brutal sobre os limites do poder e a força indomável do espírito humano quando levado ao extremo. Seu legado não está apenas nas páginas dos livros de história, mas na própria paisagem de um mundo que foi moldado por sua resistência. Entre ruínas, frio e silêncio, Stalingrado redefiniu o destino da Segunda Guerra Mundial. A história nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, a coragem e a determinação de poucos podem alterar o futuro de todos. Não foi apenas uma cidade que resistiu. Foi a própria história que, nas margens congeladas do Volga, mudou de direção para sempre. Se este documentário ajudou você a compreender um dos momentos mais decisivos da história mundial, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que mais histórias como esta continuem sendo contadas. Obrigado por assistir.